Quando nós estudamos, né, esses 5 modos cognitivos, logicamente, né, atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem, eu sempre digo aos meus alunos de neuropsicologia, eu leciono neuropsicologia na universidade, e eu sempre digo, olha, você tem que decorar. Né? É uma sequência lógica. Se você não aprende isso, você não aprende nada em neuropsicologia. Né? É uma sequência lógica. E aí nós temos os processos lógicos básicos atrelados a isso, nós temos as funções executivas. Tanto que você vai ver que uma boa parte das crianças que apresentam problemas, inclusive problemas de aprendizagem, também eu tenho aí uma estruturação deficitária no que nós chamamos de funções executivas, aquele conjunto de funções cognitivas e metacognitivas que nós utilizamos cotidianamente, somente para a resolução de problemas. Então, o que é que nós fazemos? Nós tentamos identificar na criança toda a desenvoltura dela em utilizar esses 5 módulos cognitivos. O que é que vai acontecer? Quando nós falamos de distúrbios da aprendizagem, quando nós falamos de problemas de aprendizagem, observe que eu estou falando dois termos. Né? Estou usando problemas, né? Ou que é melhor usar dificuldades, e eu estou usando, né, distúrbios, que são duas coisas distintas. Às vezes a criança ela tem dificuldades de aprendizagem, mas não tem distúrbio. Olha só, então uma dificuldade significa 1000 coisas. Significa o meio social, significa o componente emocional, significa a não estimulação de forma adequada, né, dos processos cognitivos dela. Quando eu falo distúrbio, eu estou falando o quê? Eu estou falando que existe alguma coisa que acontece durante o desenvolvimento dessa criança, geralmente, olha só, geralmente com um componente genético muito forte, né? É só você pegar a questão da dislexia. Não existe só um dislexo na família. Então, se você fizer um mapeamento familiar, um mapeamento cognitivo naquela família, você vai ver que outras pessoas têm dislexia. É por isso que o problema é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, qual é a grande questão por trás? É que tanto psicólogos como psicopedagogos, como profissionais da saúde, possam compreender como é que isso acontece. Né? Então, às vezes, nós falamos, a criança é preguiçosa. Às vezes não é isso, e na grande maioria não é. Né? O que acontece é que em alguns momentos, uma criança começa a manifestar uma série de problemas, que esses problemas podem ser como consequência, né, de um distúrbio do desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo claro. Né? Eu pego, por exemplo, o TDA. Olha o termo que estou falando, TDA. No Brasil, uso um termo interessantíssimo, eles chamam TDAH, e não é, né? É TDA mais H. Né? Os americanos sabem disso muito bem. Tanto que eles se referem a isso, transtorno de déficit de atenção, mais hiperatividade. Você do tipo combinado. Né? O que acontece a partir daí? Quando você pega uma criança com TDAH, a criança ela tem dificuldade de aprendizagem, por quê? Porque ela não consegue focar a atenção. E olha aquela sequência que eu falei no início da nossa conversa. Se ela não consegue focar a atenção, né, e o primeiro módulo cognitivo diz respeito aos processos atencionais, qual é a consequência? A atenção fica. Ela não consegue focar a atenção, a percepção, consequentemente, fica afetada, ela não vai reter o conteúdo, por não reter o conteúdo, ela não vai ter um processo de aprendizagem efetivo. Olha bem. Aí eu tenho um componente aí, primeiro, né? TDAH, né, como nós chamamos no Brasil, não existe cura. Olha bem, não existe cura. É um componente que você vai ter para o resto da vida. Você vai diminuindo a intensidade com o amadurecimento, mas não existe cura. Agora, quando a gente vai estatisticamente, você vai ver que cerca de 10% das crianças em idade escolar possuem TDAH. Nós não temos pesquisas efetivas em adulto. TDAH em adulto precisa ser pesquisado. Nós não temos ainda. Você pega outro problema também do distúrbio do desenvolvimento, ou também da aprendizagem, como nós falamos, você pega a dislexia.
Imagina a dislexia como um problema, olha só, um problema grave. Por quê? Porque o dislexo ele é inteligente, mas ele não consegue desenvolver a leitura e a escrita. Os disléxicos são altamente inteligentes. Olha só. Então, o que acontece a partir daí? A dislexia, eu tenho um componente genético, eu tenho um componente cerebral, do desenvolvimento do cérebro. O lado esquerdo é o lado que é responsável, olha só, que é responsável para leitura e para escrita. Então, determinadas áreas do cérebro não são ativadas adequadamente. Então, outras tomam para si todo o trabalho a ser feito. Olha, o que acontece? Uma diminuição na capacidade de aprendizado. Olha só, por quê? Porque a leitura e a escrita ficam comprometidas, ou seja, a impossibilidade de adquirir a leitura e escrita.